Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso Chá das 5, nosso programa clássico para falar de Premier League. Eu sou o Bento e estou aqui do lado da minha amiga Sara de Oliveira. Final de semana cheio na Premier League e vamos falar um pouquinho sobre os fatos da tabela, os fatos dos jogos e etc. Eu começaria falando de um jogo que foi um pouco decepcionante, por um lado, porque a gente sempre espera muito de Liverpool e Manchester City, mas que, ao mesmo tempo, foi um jogo que demonstra muito como que esses dois treinadores se conhecem, né? E sabem muito o que precisa fazer para vencer, né? Eu acho que é isso. O que você disse, realmente os técnicos se conhecem muito bem. Talvez as expectativas do jogo deixam um pouco a desejar, mas mesmo assim é sempre bom ver os dois times jogando um contra o outro. Foi um jogo com não tantos chutes assim, mas até que, né, 10 chutes para o Liverpool e 7 para o City. Mas nós temos o Liverpool abrindo o placar com um pênalti e depois o Gabriel Jesus consegue fazer no minuto 31 o empate e ainda o De Bruyne erra um pênalti. E aí, o que eu queria falar é que talvez o City estando um pouco abaixo do nível, passa por aí. O De Bruyne não está na melhor forma. Então, é claro que, se eu não me engano, no passe para o Gabriel Jesus foi do De Bruyne. Foi um passe bom, ele continua tendo, às vezes ele tem aquelas sacadas que ele tem mesmo, de lançamentos ótimos, mas realmente ele está abaixo do nível, e aí ele ter errado o pênalti, podendo fazer o 2-1, acho que já mostra um pouco, reforça um pouco isso de que talvez ele não esteja na melhor forma. Foi um jogo interessante, assim, porque acho que a primeira coisa é que, assim, o Guardiola, ele agora contra o Liverpool, ele percebeu que ele precisa evitar ao máximo que o jogo vire correria, porque correria é o jogo do Liverpool, né? Um negócio que, enfim, se você sabe, você vai muito para cima e o Liverpool vai contra-atacando, meu amigo, o Liverpool é capaz de passar um caminhão, né? Eu acho que um dos jogos mais impressionantes de toda essa sequência que tem tido especialmente quando o Liverpool se tornou esse time bom, assim, que todo mundo percebeu que era o melhor time do mundo. O jogo que eu achei mais inacreditável foi o 3-1 do ano passado, porque o City estava lá tocando a bola, sabe, tentando pressionar na saída e tal. Aí, cara, deu uma, assim, sabe? Foi uma que o Mané saiu, aí tocou, aí deu meio errado na área do Manchester City, o Fabinho meteu o gol. Aí, de novo, o City lá em cima tá não sei o quê. Aí, mano, o Arnold recebe uma bola na direita, vira a bola inteira pro Robertson, o Robertson cruza, mano, o Salah tá, tipo, só precisa botar a cabeça na bola, assim. Então, eu acho que o Guardiola tem se preocupado muito com isso, assim, de não transformar o jogo numa correria, sabe? Com certeza. Mas outro ponto que a gente pode falar sobre talvez uma diferença entre o time do Liverpool da temporada passada e dessa temporada, que a gente sabe que é as faltas de alguns jogadores, mas principalmente o Firmino, que foi até muito citado antes desse jogo na coletiva de imprensa. Perguntaram para o Klopp sobre a fase dele, o Klopp disse que confia muito no jogador, e é claro que ele confia. Eu acho que o Firmino realmente está ele é um ótimo jogador, mas ele também não está numa fase boa. E aí ele sai do jogo, ele é substituído. E aí, talvez uma pergunta pra gente pensar, o Firmino, ele era o camisa 9 da seleção, vamos dizer assim. Porque o Gabriel também não estava vindo numa fase boa e tinha se machucado. Porém, o Gabriel jogou bem, jogou muito bem o clássico. Eu acho que ele foi, uma das melhores peças do City. Ele foi atrás, ele teve a bola, o gol, eu achei um gol tipo de raça, um gol bem pensado. O Sterling não jogou bem, aquele Fernan Torres também, que é outro companheiro de ataque, não jogou bem, e o Gabriel conseguiu, né, fazer um bom jogo. Então, talvez o Tite tenha alguma coisinha para se pensar, porque o Firmino não vem numa fase boa, mas o Gabriel volta de lesão e volta bem. Então, talvez a camisa número 9 da seleção possa voltar a ser o Gabriel.
Precisa ver que aí tem uma fila também que nosso amigo Pedro, mesmo aqui no Brasil, tá jogando um futebol inacreditável. Aliás, hoje, quando a gente está gravando, ainda tem Flamengo e São Paulo no Maracanã, que vai ser um negócio quente, né? Vai ser agora com o Rogério Ceni. Eu tô ansiosaço para ver esse jogo. Mas, enfim, voltando à Inglaterra... Oi? Voltando para a Premier League. Exato. Não, então, e aí eu acho que uma coisa que para mim ficou clara é que o Liverpool, ele, no começo dos... Porque assim, né, um pouquinho a historinha do jogo. Começou o jogo, o Liverpool estava travando a saída de bola do City, conseguindo recuperar a bola e acelerar, que é, né, a característica do time. O City, mas sem conseguir finalizar tanto também. Aí o City, depois do gol do Jesus, retoma um pouco o controle do jogo, consegue criar algumas jogadas, ficar mais com a bola, etc. O Liverpool ataca pouco. E aí volta o segundo tempo e o Liverpool parece que vai né, entrou para ganhar o jogo, entrou o segundo tempo para ganhar o jogo. E aí mais uma lesão. Trent Alexander-Arnold se machuca e aí entra o Milner e aí fica mais difícil mesmo, né? Assim, são muitas lesões. Se você vai olhar, eu acho que, por exemplo, uma alteração que talvez fizesse o jogo diferente, né, seria o Thiago no lugar do Hinaldo em um determinado momento do jogo. Só que aí você olha o banco e você não tem o Hinaldo, né? Você tem o Keita, que também é difícil você jogar essa cartada, esse truco. Não, vou entrar com o Keita agora no segundo tempo, até porque é isso, o Keita é um cara muito irregular, né? Você não sabe o que esperar exatamente. Talvez também ele quis assegurar talvez um empate. Eu não sei se o Klopp pensaria assim, mas talvez por ser um jogo Big Six, não é meio que esperado que você não ganhe todos. Então, talvez ganhar um pontinho do que nenhum num campeonato que a gente já falou nos programas anteriores, que está muito disputado as primeiras posições. Então, realmente, qualquer pontinho pode ser que faça muita diferença. E aí, já passando já para os próximos times, vamos falar de outro time que talvez seja a surpresa da rodada, que foi o Manchester United fazendo 3-1 no Everton. O Everton que estava vindo muito bem, e aí começou agora a dar uma tropeçada. Vamos ver até que ponto esses tropeços vão continuar. O que afetou esses tropeços são a falta de jogadores também machucados. Richarlison tá fora, a gente sabe que Richarlison é uma peça importante. Ou talvez o Manchester United voltando a jogar melhor, achando talvez um time um pouco mais ideal, não sei. A gente sabe também que a gente colocou também que o Bruno Fernandes é uma das peças principais desse United. E ele jogou muito bem, fez 2 gols, se não me engano, talvez, acho que também deu assistência para o gol do Cavani. Então, ele está envolvido nos 3 gols. E aí mostra quão importante ele é para esse time. E aí, mas é aquilo também que a gente já frisou também, que não pode um time como o Manchester United depender somente de um jogador. O futebol é coletivo, então todos precisam jogar. Eu acho o Bruno Fernandes um cracaço de bola. Acho ele muito bom mesmo. Eu acho que ele é capaz de resolver situações no ataque, né? Que o Manchester United não tinha essa solução, porque justamente a dificuldade do Manchester United é criação, né? Então, quando você vê jogando contra um time um pouco mais fechado, né? Como, por exemplo, o Newcastle, tem dificuldades, porque tem dificuldade para criar. E o Bruno Fernandes, ele é um pouco essa alma talentosa, né, no United, apesar de ter excelentes jogadores, que é o caso do Rashford também, que eu acho que, enfim, ele assume muito uma responsa. Não sei quão bom ele é, sabe? Não sei qual que é o potencial dele, etc. Mas eu acho que ele faz muito, sabe? Mesmo, às vezes, não sendo tão comentado, eu acho que ele joga muita bola, assim, sabe? Sim, concordo. Após esse jogo, as expectativas começam a voltar, a crescer, o Cavani fazendo gol, né? Mesmo no minuto, quase no jogo acabando, é importante sempre pro camisa 9, que no caso é o camisa 7, mas sempre tá marcando. E outro jogo também que a gente vem citar aqui, é o que fechou a rodada, o Arsenal e Aston Villa. Aston Villa vem jogando bem, foi um 3-0. O Arsenal não jogou bem, até que chutou ao gol, mas é o que a gente também falou sobre o jogo anterior, é que os atacantes não estão fazendo gols.
E aí vem a dificuldade do Arsenal. O Aubameyang, mais uma vez, sem balançar as redes. A escalação do Arsenal vem com Lacazette, Aubameyang e o William. Só que eu acho que o William, ele fica muito... Como o Bellerin sobe muito, o William volta muito também. E aí ele fica um pouco a menos no ataque, eu acho. O Saka vem jogando muito bem, eu acho que é um jogador que, mesmo parece que fez um gol contra aqui, mas mesmo assim o Saka vem jogando muito bem, eu acho que ele conseguiu entrar bem nessa posição e ele é novo também, então eu acho importante. E é só esse meio de campo também do Arsenal que ainda também não está formado, às vezes é o Dani Ceballos, às vezes é o Xhaka, então aí sempre está nessa mudança e está bem difícil de achar um meio campo. Quem parece que fixou na posição é o Partey, né? O Partey é ótimo jogador, assim. E eu acho, Sara, e é uma opinião muito particular, eu já tive conflitos com várias pessoas por causa disso, mas eu acho que o William é o melhor reserva do mundo, mas ele é reserva, tipo... Assim, eu acho que talvez o Arsenal, o PP ainda não mostrou, tipo, o preço que o Arsenal pagou, né? Mas eu acho o William um ótimo jogador para segundo tempo. Eu acho ele perfeito, porque ele entra concentrado. E você vê os momentos de brilho do William, nunca são quando o time tá no auge. Quando o time tá no auge, tipo, tem outro cara jogando bem, sabe? O William, tipo, é o cara que entra. O William joga muito bem quando o time tá embaixo. Quando o time tá embaixo, aposta no William, ele joga muito. E isso eu acho, assim, muito curioso dele, porque... enfim, eu não acho isso ruim, sabe? Eu acho que é um jogador útil. O Lucas Moura, por exemplo, ele não tem entrado tanto, né? Mas ele é um baita de jogador útil para o Tottenham, uma opção ali que você pode usar tanto em jogo de FA Cup quanto em jogo de, agora parece que a classificação do Tottenham está mais encaminhada na Europa League, né? Então, tipo, sabe, você pode usar o Lucas, mas você pode usar o Lucas durante o jogo também, e eu acho isso um pouco do William, sabe? Para mim, tinha aquela pressão para jogar Coutinho, William, Jesus e Neymar como quarteto de ataque, e eu achava isso ruim. Primeiro, porque, enfim, problemas no meio de campo que eu acho que o Coutinho não tem condições de sustentar, mas principalmente porque o William, cara, você perde a entrada dele, que é a melhor qualidade, sabe? Entra um cara ligado, a fim de jogo, e que pode mudar o time, né? Agora, quando você aposta nele, assim, porque você vê o time, claro que o Alba é muito bom jogador, o Lacazette é excelente também, mas não tem nenhum craque, então meio que o craque, tipo, é o William. Eu não acho que ele sustenta essa posição, sabe? Eu não acho que ele seja esse jogador. Enfim. Bom, eu acho que o Laca não tá em nível de craque, mas eu acho que o Aubameyang sim. Mas eu acho que ele é o craque do time, vamos dizer assim. Mas talvez eu não tinha pensado nisso não, do William ser um jogador para segundo tempo. Mas eu acho que também passa muito do Arteta tentar tirar talvez um pouco do peso do PP, que ainda não fluiu. E aí tentar colocar ele como segundo tempo para dar um gás. O que o William faria, ele tenta fazer, eu acho, com o PP, sabe? Eu acho que é uma inversão. Mas vamos ver. Mas como a gente também vem falando muitas vezes, a gente falou do Tottenham também, que o Tottenham tá com um time bom. Você tem que ter um time bom, tanto titular, tanto um time bom para reserva. Porque aí, quando os seus titulares se machucam, que nem o Liverpool tá acontecendo, você não tem ninguém no mesmo nível, nem no nível perto, próximo, para conseguir jogar. Então é bom você ter, não é. Claro que eu acho que nenhum jogador gosta de falar, nossa, ser jogador para reserva, né? De segundo tempo. Mas de existir esse jogador e você poder contar com ele no seu time, eu acho que o Arteta realmente deve ficar muito feliz. E vamos, só pra gente citar também sobre o Aston Villa, né? Que fez os 3 gols, que foi o time vitorioso. Ele reencontrou a vitória, tinha perdido os 2 jogos antes, estava jogando muito bem, perdeu esses 2 jogos. E querendo ou não, quando você joga contra um Big Six, o favoritismo cai no colo do Big Six, do time do Big Six. Porém, o Aston ter ganhado e ter subido um pouco na tabela é importante. Eu acho que um dos jogadores que vem chamando muita atenção, não só da gente, mas também do técnico inglês, é o zagueiro Mings, capitão. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, eu acho ele um bom zagueiro. E também muita gente vem comentando sobre a seleção inglesa, tem muitos atacantes, mas atrás fica meio desguardado. Eu acho que o Mings é um bom nome para a Inglaterra e vem fazendo um ótimo trabalho também no Aston Villa. Eu concordo, e eu acho que eu já falei algumas vezes aqui que eu acho o time do Aston Villa, assim, excelente.
são, assim, não são jogadores nota 8, mas são jogadores nota 7 todos, né? Eu acho até que, por exemplo, o Watkins, que fez 2 gols no jogo, ele é um cara que, sabe, tá guardando todas, então isso é importante, né? Quando você tem um jogador nessa fase, tipo, é muito bom. E acho que tem até mais jogadores, né? O Grealish, ele é muito bom. Talvez não tenha o brilho de um, sei lá, de um Salah, né? Mas aquele... Ele joga muito bem, ele cria muito, né? E, enfim, eu acho que o time do Villa, ele é muito consistente também, né? Isso que acaba sendo marcante. Os jogadores são todos muito dedicados, fortes, tecnicamente bons, né? Eu até acho o Barkley um jogador um pouco superestimado, já foi para a seleção inglesa, etc. Só que, assim, é isso, ele tá cumprindo a função ali, o Trezeguet também, então é isso, né? E é um time que, quando aperta na marcação, é muito difícil de sair. Eu acho que o Leeds teve um dia muito bom contra o Aston Villa, né? naquele jogo que venceu, mas o primeiro gol foi assim, sabe? Foi construído, claro, acho que a vitória foi construída, mas foi no momento que o Aston Villa estava conseguindo exprimir o Leeds, né? Então, eu não sei, eu acho um time bem interessante, assim, eu acho até um time mais criativo do que o Everton sem o James Rodrigues, sabe? Eu acho que o Everton tá penando um pouco com as ausências. O James até jogou, mas a ausência do Richarlison é muito grande, porque o Richarlison cria, o Richarlison chuta, o Richarlison passa, e eu acho que o Aston Villa é mais consistente nesse sentido. Concordo também. E para a gente também, já quase encaminhando para o final, mas vamos falar do Chelsea, dar uma atençãozinha maior para o Chelsea, que a gente vem falando sobre um time novo, que ainda está se construindo e talvez tenha achado uma boa forma. Fez 4-1 no Sheffield United, vale lembrar que o Sheffield United não vem jogando bem essa temporada. Porém, a gente vê, é importante ganhar esses jogos, começou perdendo e conseguiu fazer a virada e fez 4 gols. Thiago Silva já marcou, acho que seu primeiro gol na camisa do Chelsea, camisa dos Blues. Então, é legal falar. E talvez o Chelsea está encontrando o seu time. Thiago Silva fez o seu primeiro gol na camisa do Blues. Então, eu acho que o Lampard está cada vez mais perto de achar o time ideal. Acho que eu não quero afirmar nada, porque futebol é essa loucura, a gente sabe, então eu não quero afirmar nada, mas eu acho que cada vez mais ele realmente está muito perto de achar o time ideal, com o Branham como o camisa 9, o Werner aí como em uma das laterais, e o Ziyech, o Ziyech também do outro lado. Então, fica um trio muito bom, Kanté, que dispensa comentários. E que a gente vem falando bastante, eu acho que o Mendy vai ocupar a posição mesmo e adeus, Kepa. Não, total. E acho que vai ressaltar uma coisa, assim, para começar que o Abraham, ele teve um início de temporada passada muito bom, ele se machucou. E sim, o Lampard ama o Giroud. Então o Giroud tá sempre entrando no jogo. E o Giroud foi titular por um tempo. Só que o Abraham é bom, o Giroud é tipo, mano, um trem, né? Difícil de defender o Giroud na titularidade de um time bom. Apesar de que ele ganhou a Copa do Mundo e até participou, de certa maneira, dos Jogos da França, né? Fazendo casquinha. Ele era, assim, um Jô sem os gols, sabe? Era uma coisa assim... era casquinha, velho. Tipo... A França jogava assim, chuta a bola, o Giroud dominava e aí ficava o Griezmann segurando a bola e até chegar o Mbappé para fazer o gol. Essa era a França. Enfim, e aí uma coisa que eu achei super interessante, apesar de ser contra o Sheffield, eu acho que 71% de posse de bola, 20 chutes a gol e 762 passes são números bem consistentes, né? E acho bom que o Thiago tenha feito gol. Aliás, o Thiago vem começando a se firmar. Para quem fala que o Thiago Silva não é bom zagueiro, acho que, enfim, pode, sei lá, dar uma revisada. Né? Eventualmente vai ver como é que o Gil joga para ver se acha que é bom zagueiro. Isso foi uma ironia, tá? O Gil não está jogando bem aqui no nosso Coringão. Mas, sabe, vai olhar os zagueiros aqui do Campeonato Brasileiro para ver se vocês não preferem o Thiago Silva, ou até zagueiros do Campeonato Inglês. O caso do Otamendi,
o o time do Arsenal. Laporte, os do Arsenal, o Davi Luiz, que faz besteira por metro quadrado. Hã? O Holding, não é Holding, o alemão? O Rudiger, né? Rudiger. Sim, exatamente. Exatamente. Sobre o Chelsea é isso. E agora falar sobre dois últimos jogos, passar para o Tottenham e para o Leicester. Eu acho que o Leicester, vamos começar primeiro com o Leicester, que é o atual líder do campeonato. Venceu o Wolves. O Wolves tinha voltado a jogar bem. Foi uma vitória magra, mas é vitória. Jamie Vardy de pênalti, marcando. Foi um jogo bem equilibrado, se você olha em estatísticas. Lógico que estatística não significa nada, mas você tem 59% de posse de bola para o Leicester e 51% para o Wolves. De 10 chutes para o Leicester e 8 para o Wolves. Então você vê que foi realmente um jogo bem disputado e realmente o Wolves ele voltou a jogar bem. As escalações acho que continuam as mesmas, acho que os times devem ter mudado um ou outro, porque a gente sabe que no campeonato inglês é bem difícil deles conseguirem reproduzir o mesmo time, muitas vezes por causa de lesão, mas também porque os técnicos mudam de acordo com o adversário, o que mostra bastante o nível do campeonato. E para você ver a loucura desse campeonato mesmo, eu acho que nessa rodada tiveram acho que 3 líderes diferentes em horas. Cada jogo acabava, era um líder. E o Tottenham, por alguns minutos, por algumas poucas horas, foi o líder do campeonato. Caiu para a tristeza da Sara. E jogou contra o West Mas, bom, foi um jogo contra o West Bromwich, que é um dos times da zona de rebaixamento. E como o ataque do Tottenham vem se mostrando muito bom, talvez a torcida esperava mais gols. A gente sabe como a nossa defesa é meia incerta. Então, só pelo fato do Tottenham ter ganhado um clean sheet, eu acho que eu coloco isso como a vantagem do jogo, além dos 3 pontos, claro, mas como um dos fatos importantes desse jogo é o time não ter sido vazado. Tiveram várias melhores momentos para cada time. Eu acho que foi um jogo bem emocionante, vamos dizer assim. 1-0, chorado no minuto 88, gol de Harry Kane, tinha que ser ele, gol de cabeça. O falar do Tottenham é que o Mourinho quis ganhar o jogo. Ele tirou o Sissoko, colocou o Lo Celso, eu acho. Tirou o Sissoko e colocou o Lo Celso. O Sissoko é um pouco mais de marcação. Se você vê os melhores momentos do Sissoko, acho que se você procura no YouTube Sissoko melhores momentos, ele consegue ele arrasta o time naquela meio troncudo, né? Ele consegue segurar a bola pelo ataque. Porém, quando chega na área, nada acontece. Ou ele chuta para fora, ou ele faz um passe ruim. Então, no momento do vamos ver, ele não é tudo isso. E aí o Lo Celso é totalmente outra história. O Lo Celso, ele defende bem, ele ajuda bastante o time. Mas ele tem um passe muito melhor do que o Sissoko, acho que não tem nem meio que a se comparar. E o Ndombele também, que eu vinha falando muito do Ndombele, que eu gosto dele particularmente, mas ele vem deixando muito a desejar. Antes eu cobrava espaço para ele começar como titular, dar mais tempo para ele, até porque ele tinha se machucado. E o Mourinho deu espaço, ele começou como titular em diversos jogos, porém ele não produziu o que era esperado. E aí ele foi substituído também nesse jogo. E o Gareth Bale entrou como titular, porém também foi substituído. E para você ver as substituições do Mourinho, ele tira o Ndombele, o Gareth Bale e o Sissoko, e aí ele coloca Carlos Vinícius, Lucas Moura e Giovanni Lo Celso. 3 caras do ataque mesmo. Então, meio que tirávamos essa ideia de retranqueiro. Ele realmente quis ganhar, porque ele sabe que ele tem chances. Ele tá em segundo colocado, a diferença, eu acho que contra o Leicester é de 1 ponto na classificação. E eu acho que ele vai colocar tudo que ele tem em todos os jogos. O time ganhou a Europa League contra o Ludogorets. E é isso. Tottenham em segundo colocado, passando o Liverpool. Exato. Por sorte do empate, que passou o Liverpool. E aí eu vou fazer 2 comentários. O primeiro é que o Mourinho, até chegar no Manchester United, ele precisava de 3 anos para ganhar o título da Liga, ou seja, o título, né, na Liga
Premier League ou a La Liga, enfim, que foi. Exato. 3 anos, o que eu quero dizer, em 3 anos ele com certeza já teria ganhado uma, né? Com o Manchester United isso não aconteceu. Então talvez possa ser, assim, pensando na magia, possa ser o ano do Tottenham. Agora, a outra questão que eu ia falar é da sequência do Leicester, porque ela acaba sendo muito boa. O Leicester pegou o City, isso já faz tempo, mas começou uma caminhada só de jogo importante. Então, pegou o City, venceu de 5-2. Pegou o West Ham, perdeu de 3-0. O Aston Villa perdeu de 1-0. Aí, ganhou do Arsenal de 1-0, ganhou do Leicester, ganhou do Leeds de 4-1, ganhou do Wolverhampton de 1-0. Então, foram, assim, em comparação, né? 4 vitórias e 2 derrotas contra times que ele está competindo, né? E apesar de ter perdido ali pro Aston Villa e pro West Ham, acabou se garantindo nos jogos talvez até mais difíceis, né? Não sei quanto que é mais difícil jogar contra o Aston Villa ou contra o Leeds hoje em dia, mas o fato é que ganhou jogos importantes. E aí, acho que para fechar, né, nosso papo sobre classificação, o fato é que eu peguei aqui, do primeiro colocado para o 15º colocado, a diferença é de 8 pontos. Isso é muito pouco. Tipo assim, numa distância da tabela que é isso, você tá falando de 8 pontos, né? E num campeonato muito difícil. Só pra gente citar os outros jogos também que aconteceram na rodada, a gente teve Brighton e Burnley 0-0, Southampton e Newcastle 2 para o Southampton e 0 para o Newcastle. Tivemos outra vitória do Crystal Palace, que tem que ficar de olho também. O Crystal Palace vem ganhando jogozinhos aí por aí. Então, 4-1 contra o Leeds. E o West Ham também ganhou 1-0 contra o Fulham. Acho que a gente já falou. Já falamos. E a gente tem a parada FIFA, para alegria da galera. Então, não vamos ter rodada. Vamos ter os campeonatos, os times aí, as nações. A Liga das Nações, eu acho. Mas quando voltar a Premier League, nós vamos voltar com 2 grandes jogos. Claro que todos os jogos são importantes, nós já falamos, nós amamos essa liga. Mas como os jogos importantes, nós colocaríamos o Liverpool e o Leicester, isso vale liderança. Isso acontece sábado. E um confronto Big Six, que nunca pode faltar na rodada, Tottenham e City. Que vem, a rivalidade cresceu muito, principalmente depois daquela Champions League louca. E eu acho que vale também aquela coisa como a gente acabou de falar sobre o campeonato estar sendo super disputado e qualquer joguinho importa. E vamos ver se o City vai arrancar uma... E tem o Mourinho versus Guardiola, né? Tem o Mourinho versus Guardiola. Tipo, porra, aí Exato. E também eu colocaria legal, que a gente gosta de ver o Leeds, que a gente vem falando do Leeds, apesar dos resultados pouco ruins, ele vai pegar um Arsenal que vem de uma derrota de 3-0. Vamos ver como o Arsenal também vai se comportar. Acho que é isso. Acho que agora a única recomendação é assistir um Burnley Crystal Palace se você tiver com sono, não estiver conseguindo dormir. Acho que é um jogo bem recomendável para você. E também queria fazer um pedido assim para o Fulham não cair. Eu acho, toda vez que vai no estádio do Fulham, acho muito legal. Ainda mais com o nome. Eu acho que eu até já falei aqui que eu acho que Kevin Cottage não precisa fazer nome de estádio. Enfim, acho que é isso, né, Sara? Ficamos por aqui. Foi muito bom o nosso papo. Foi. E até daqui 2 semanas, galera. Abraço, gente.